Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês a respeito da história da Mesopotâmia, um dos povos mais antigos da humanidade. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, o que já nos dá uma ideia de como essa civilização se desenvolveu. A Mesopotâmia fica no atual Iraque e ela é banhada pelos rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia passou a se desenvolver quando os povos que eram nômades foram abandonando o nomadismo para fazerem o seu plantio e a sua colheita. E aos poucos foram fundando cidades no entorno dos rios. A Mesopotâmia teve 4 grandes povos. Foram os sumérios, os acadianos, os assírios e os babilônicos. Foram esses 4 povos que fizeram da Mesopotâmia uma grande civilização. Dentre esses 4 povos, alguns deles se destacam. Os sumérios, por exemplo, foram um dos primeiros povos que começaram a produzir um tipo de escrita. Os babilônicos tiveram o grande rei Hammurabi. Vocês já ouviram falar daquele ditado olho por olho, dente por dente? Pois é, esse ditado foi tirado do código que esse grande rei, chamado Hammurabi, criou no seu tempo. Já os assírios, além de terem sido o primeiro povo que criou um exército permanente, criaram, na época do seu grande rei Nabucodonosor, o Jardim Suspenso da Babilônia, que foi eleito uma das 7 maravilhas da humanidade. Agora, eu vou explicar um pouco mais para vocês em relação a como funcionava a parte econômica dos povos mesopotâmicos. A base da economia na Mesopotâmia era a agricultura e a pecuária. A agricultura era o plantio e a colheita de trigo, cevada, entre outros tipos de sementes. Já a pecuária era a criação de animais como bois, ovelhas, cabras e asnos. E o modelo econômico deles era o sistema de trocas, ou seja, uma cidade produzia algo que a outra não produzia e as duas trocavam os seus próprios produtos. O modelo de trabalho era o modelo de servidão coletiva, ou seja, os camponeses colhiam e plantavam e faziam a criação de animais e eles tiravam uma parte da sua produção para dar aos sacerdotes e ao rei da Mesopotâmia. O uso da escravidão só acontecia em caso de prisioneiros de guerra ou então uma escravidão por dívida. A política na Mesopotâmia tinha um modelo de teocracia. O que isso significa? A teocracia nada mais é do que um modelo político onde o governante é tido como um representante divino. No caso da Mesopotâmia, que era um povo politeísta, o rei era como se fosse um representante dos deuses. E os sacerdotes legitimavam o poder do rei, fazendo com que o povo concordasse com todas as ações que o rei decidisse tomar. A sociedade mesopotâmica era dividida em 4 partes. Primeiro era o patesi, que era o rei e os seus familiares. Depois vinham os sacerdotes e os militares. Depois vinham os camponeses, que eram as pessoas livres, e os escravizados, que só se tornavam escravos por dívida ou então por serem prisioneiros de guerra. E a sociedade mesopotâmica não dava a possibilidade de você mudar de classe. Ou seja, se você era um camponês, era praticamente impossível você se tornar um sacerdote ou um militar. Não havia essa possibilidade porque quando você nascia naquela classe, você deveria permanecer no ofício que a sua família tinha. Então, por exemplo, se você era camponês, você só seria camponês, você não poderia se tornar um sacerdote ou se tornar um militar, e assim por diante em todas as classes. A cultura mesopotâmica é muito rica, e uma das grandes descobertas que os mesopotâmicos fizeram foi o uso da matemática. Outra grande contribuição dos mesopotâmicos para a humanidade foi na arquitetura. Eles fizeram diversas construções em forma de zigurate. A religião na Mesopotâmia era politeísta, ou seja, adorava mais de um deus. Esses deuses eram antroposomórficos. O que essa palavrinha significa? Era que esses deuses tinham forma humana
animal ou então metade humana e metade animal. O culto a esses deuses tinha algumas características, como a entrega de oferendas, sacrifícios de animais, adivinhações e orações. A Mesopotâmia teve muitos anos de história e diversas contribuições para a nossa sociedade até os dias atuais. E o declínio daquela sociedade aconteceu em 539, quando o rei Ciro da Pérsia invadiu aquele território e deu fim à história da Mesopotâmia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo ou se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.